O tema do programa Santa Inovação de hoje, Cidades Inteligentes. A capital catarinense é a quinta cidade considerada entre as 100 mais inteligentes do Brasil. Esse dado, ele partiu do ranking Connected Smart Cities de 2018, mas ainda existem desafios, como conectar as pessoas, garantir sustentabilidade, conhecimento, qualidade de vida, lazer, desenvolvimento e espaços mais humanizados também. Cidades inteligentes é o assunto do programa de hoje e para conversar com a gente, então, desse tema muito interessante, eu convidei aqui Eduardo Moreira da Costa, que é professor doutor da área de Engenharia e Gestão do Conhecimento, líder do grupo de pesquisa do LabX, de Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que também está no Rio de Janeiro. É palestrante e consultor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, professor. Também convidei aqui Daniela Sarmento, que é arquiteta e urbanista, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, o CAU, até 2020, é mestre em Desenvolvimento Regional, especialista em Planejamento Urbano e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo lá na Universidade Regional de Blumenau. Muito bem-vinda também, professora. Obrigada. Vamos lá então já para a primeira pergunta, ambos podem responder, né? Podem complementar. Há alguns anos as cidades inteligentes, ou como eu falei na abertura, as Smart Cities, elas se tornaram referência quando se fala em desenvolvimento, né? O que tem surgido de novo nessa área? Então, eu acho que o grande desafio é entendermos, né, o conceito das cidades inteligentes, Smart Cities. A gente percebe a inovação, ela aponta soluções, né, para os problemas cotidianos. Então, é cada vez mais comum a gente sentir no nosso dia a dia o resultado dessas ferramentas, dessa tecnologia. Um exemplo prático, né? A questão dos semáforos inteligentes interferindo na nossa mobilidade, facilitando o fluxo dos automóveis, sistemas de contagem e de gestão pública a partir da participação social. Então, são várias ferramentas, vários aplicativos que a gente percebe que já começa a interferir no dia a dia das pessoas. Você falou do semáforo ali, muitas vezes, né, tem reclamação, isso não é uma opinião só minha, que a gente para em todos os semáforos, né? Falta de planejamento, né? Sim, e com um sistema inteligente, integrando todos os dados, a gente consegue com facilidade, né, fazer o trânsito fluir mais fácil. Planejar por horários, né, de Sim. pico, e mudar isso tudo através de sistema, né? Exatamente. Isso é um exemplo bem objetivo, né, mas que influencia no dia a dia das pessoas. Professor. A grande novidade nesse assunto da Smart City nos últimos anos foi um foco mais direto no cidadão. A Smart City, o conceito de Smart City foi sempre muito associado com tecnologia e muita gente investiu em tecnologia como sendo a solução para tudo, sem preocupar com o que o cidadão está realmente se beneficiando daquilo. Eu visitei com meus alunos aqui de Florianópolis, nós visitamos o Centro de Controle do Rio, que é o mais sofisticado que tem no Brasil, e quando nós chegamos lá nesse centro de controle, uma coisa parecendo assim um estúdio da NASA, um negócio bem sofisticado, no segundo andar, no mezanino, aquele monte de tela, e aí tinha uma informação lá, a linha vermelha está andando a 12 km por hora. Aí eu olhei aquilo e achei curioso, porque 12 km por hora é a velocidade máxima da charrete. Então nós estávamos, isso foi o ano passado, né? Em 2018, chegamos a uma velocidade, com toda a tecnologia e tudo, chegamos à velocidade da charrete. Mas o interessante do ponto de vista do conceito novo é que aquele aparato todo eletrônico, ele mostra como que está a situação, ele não corrige a situação. Se você voltasse lá no dia seguinte, naquele horário, provavelmente a linha vermelha estaria andando a 12 km por hora também, e isso não resolve. O que nós precisamos saber é como é que melhora a vida do cidadão. Então esse conceito, ele começou na Europa, né, o conceito de cidades mais humanas e inteligentes, em inglês eles chamam de Human Smart Cities, e a gente trouxe isso para o Brasil como cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Existem muitos exemplos pelo mundo, assim, né? Se a gente pudesse citar um exemplo assim, essa cidade é uma cidade modelo que a gente precisa chegar nesse ideal para ser considerado uma cidade inteligente. Existe, assim, Amsterdã, alguma cidade, né?
nesse sentido, assim, de conhecimento de vocês? Eu acho que a região do leste europeu, por ali, a gente tem, até pela escala, né, das cidades e pelo tempo que eles vêm discutindo, né, a implementação, eu acho que é um bom exemplo. Mas a gente tem também na América Latina, né, professor, alguns exemplos que a gente poderia destacar. E eu queria fazer um gancho no que o professor levantou antes, que é a importância da gente conectar a ferramenta tecnológica com as decisões de planejamento urbano. E aí, nesse sentido, eu trago o exemplo de Medellín, né, na Colômbia. Medellín, Bogotá, que se reestruturaram, vamos pegar aqui o exemplo da dificuldade que eles tinham da questão da violência urbana. Né? Então, com várias decisões de integração de dados e de sistemas da cidade, eles conseguiram mudar o modelo do cotidiano e do uso daquela cidade, tornando ela muito mais segura, acolhedora. E hoje você vai visitar Medellín e Bogotá, você vê uma cidade que respira humanidade. Né? Então é uma integração daquilo que o professor falou. Mudou o sistema de transporte público, integrou o sistema de transporte público, né? Então, mais olhos, mais pessoas utilizando o espaço público, isso acaba empoderando as pessoas e ressignificando a função original da cidade, né? Que é o espaço público, a cidadania, a condição de usar os espaços da forma correta e a relação social acontece ali de uma forma natural. E eu acho que aí também entra a questão da tecnologia também, como você falou do exemplo da integração do transporte coletivo, né? A câmera de vigilância dentro do ônibus, né? Integrado com as câmeras do Serviço de Segurança Pública também. A gente tem um exemplo aqui, professor, no programa Santa Inovação, que a gente trouxe um policial militar falando das câmeras no próprio uniforme do guarda, né, que está em campo também. Tudo isso ajuda a diminuir esses índices, no caso de Medellín e aqui em Santa Catarina, trazendo para a nossa realidade também, né? Isso também pode ser chamado de cidade inteligente, né? Claro. Mas a referência nesse mundo novo das Human Smart Cities, a referência na Europa é Paris. Paris foi toda projetada em 1860 por um arquiteto, seu colega, o barão, depois transformado em barão Haussmann, contratado pelo Napoleão III para replanejar Paris, e ele fez os bairros de Paris, que os franceses chamam de arrondissement. Os 20 arrondissements de Paris são todos bairros feitos à semelhança de uma vila medieval. Então, cada bairro de Paris, você pode morar, trabalhar e se divertir naquele bairro. Paris não tem centro, cada bairro é um centro. Você chega na cidade e tem metrô, transporte coletivo, que pode ser usado por todo mundo. Na verdade, no perímetro externo de Paris, dentro dos 20 bairros, qualquer lugar em Paris está a menos de 500 metros de uma boca do metrô. Então todo mundo anda de metrô, ninguém aluga carro em Paris, né? Não existe. Então uma das características mais importantes das cidades mais humanas e inteligentes é seguir esse modelo do bairro de Paris. É moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar e não como a gente faz em quase todas as cidades brasileiras e as cidades à semelhança das cidades americanas, que é moradia num lugar, lazer em outro lugar e trabalho em outro lugar e as pessoas se deslocam de carro. Esse é o desastre que deu no que deu, né? Nós estamos, São Paulo, praticamente parada a cidade e estamos emplacando em São Paulo 800 novos veículos por dia dentro da cidade de São Paulo. Não para de crescer o número de nós em Florianópolis não estamos muito melhores do que isso, não. É a segunda cidade com mais carro por habitante do Brasil, pede só para Brasília. E com os acessos muito mais dificultosos aqui também. Pois isso não vai acabar bem. Se não mudar nada, não vai acabar bem. Professora Daniela, eu acabei lhe interrompendo antes ali. Você queria concluir ali com relação a Medellín? Não, tá ok. Tranquilo? Falando então da capital catarinense, aqui que a gente abriu o programa, né, professora, falando. É um dado positivo, que a gente está aí entre as 100 maiores em termos de cidade inteligente, na 5ª posição. Se falando em questão de tecnologia e inovação, a gente já pula aí para vice-liderança, né? Mas ainda existem muitos desafios, né? Quais são esses desafios aqui para a capital catarinense? Então, eu acho que o grande legado que a gente tem em Florianópolis é o ecossistema de inovação. A gente tem vários desafios, mas nós temos as pessoas sensíveis a enfrentar esses desafios, né? Então, eu acho que o que a gente... é uma questão de limite,
né? Nós temos, eu não sou aqui de Florianópolis, sou de Blumenau, mas também temos os nossos desafios lá, e Florianópolis é uma referência para outras cidades. Blumenau tem ponte também, né? Blumenau tem ponte, Blumenau tem enchente, tem congestionamento, tem várias, todas as cidades têm as suas características, né? Mas eu acho que o ecossistema de Florianópolis, ele está engajado, acho que isso é o grande trunfo, mas a gente tem uma condição específica que é o limite ambiental dessa ilha, né? E esse limite ambiental e social, que acaba também interferindo na questão social, cultural, eu acho que é o pano de fundo prioritário para ser enfrentado, porque as limitações vão gerar novos modelos. E talvez a forma que a gente vem ocupando a ilha, na lógica que nós estamos ocupando a ilha historicamente, já excedeu o limite dela, né? Então, acho que o grande desafio hoje na ilha de Florianópolis é compreender esses limites e também a diversidade de impacto que isso traz. Porque eu falei antes do exemplo do impacto da mobilidade, que o professor colocou muito bem, que está muito ligado à forma do uso e ocupação desse solo, mas também tem a questão da paisagem, tem a questão do espaço disponível, e esse espaço disponível ele tem que estar disponível a todos. Eu acho que aí tem um grande desafio para Florianópolis também, que é a questão da integração social, dessa diversidade, né, de quem já ocupava os espaços, de quem está chegando agora, qual é esse limite saudável para todos, né? Então, acho que tem aí um desafio para pensar um modelo de ocupação, e isso está totalmente conectado com a questão do planejamento. Já foi extrapolado, na sua opinião? Não é na minha opinião, eu acredito que já tenha estudos dizendo isso, né? Eu acho que até o professor que é daqui poderia até complementar a minha fala, mas se não está no limite, a gente tem que cuidar desse limite. Mas isso não quer dizer sinônimo de andar para trás, e sim transformar o que já tem aí, né, para que a gente possa melhorar a convivência. Exatamente. Né? Eu acho que está faltando ainda muita coisa em termos de desenvolvimento aqui em Florianópolis, em termos de caminhar na direção humana da dimensão cidade Smart City, né? As empresas aqui de Florianópolis são produtoras de tecnologias, de inovações e tal, mas você encontra esse pessoal das empresas no avião o tempo todo, né? Eu moro no Rio, trabalho aqui, estou toda hora viajando de avião e a gente encontra com a turma da inovação, porque os negócios estão fora. Ainda tem pouco negócio em Florianópolis, precisa ter um uso das empresas em Santa Catarina mesmo, para que o pessoal possa se desenvolver até mais rápido. Esse ambiente muito rico, como bem lembrou aqui a professora, que o ambiente, o ecossistema de inovação é muito rico. Mas um exemplo disso, quando nós fizemos um workshop lá que a gente conduz na UFSC todo ano, numa região de algumas cidades, né? A gente fez a ponte Hercílio Luz há 2 anos atrás. E existia uma discussão muito grande na comunidade, na cabeça de todo mundo, e até existe até hoje, o que deve passar em cima da ponte. A ponte é para pedestre, bicicleta, o transporte coletivo, carro compartilhado ou carro de passageiro, né? E, curiosamente, tinha muita gente naquela época, 2 anos atrás, que queria passar carro, porque as pontes estão congestionadas, parece óbvio que tem que ter Beira-Mar Continental, uma sequência. Uma nova ponte, e até falava-se muito na época na 4ª ponte, que seria o absurdo dos absurdos, mas a ponte, naquela época, a gente definiu que deveria ser, a universidade não define nada, a gente sugere, que ela fosse usada como pedestre, bicicleta e transporte coletivo. E graças a Deus, e ao contrário da orientação do governo do estado na época, que era proprietário da ponte, a prefeitura entrou nesse mesmo barco aí, e a ponte finalmente vai ficar pronta no final desse ano e vai ser utilizada prioritariamente para bicicleta e pedestre e transporte coletivo num segundo momento. Porque para você colocar o transporte coletivo, você tem que ter as vias de acesso todas para que o ônibus, o sistema de ônibus, passe pela ponte. E isso vai acontecer, mas dentro de algum tempo. Então, inicialmente, ela vai ter pedestre e bicicleta. Se ela passasse carro, o desastre que isso representa em Florianópolis é um troço assim mensurável. Você pode medir e fazer o efeito disso na cidade. A cidade já está com um problema de trânsito muito grande, vai piorar, porque você vai colocar o trânsito em cima dos horários de pico.
Se você passar carro em cima da ponte, eles vão entrar e sair no mesmo horário do que existe hoje. Então, se por acaso a conexão ficar mais livre, vai congestionar aqui dentro. Quer dizer, é uma coisa, é um absurdo. E a quarta ponte é outra doidice, né? Então, como é que a gente faz? Tem que pensar no cidadão. A gente não precisa melhorar a situação do carro que atravessa do continente para a ilha. Nós precisamos melhorar a situação de mobilidade das pessoas. Por isso que é Human Smart City. É melhorar a vida das pessoas que estão no carro e que estão fora. E é muito melhor passar o pessoal de ônibus do que passar em... E aí parte do incentivo de a pessoa deixar o carro em casa, né? Que o carro é uma comodidade, né? Sim, é isso que eu gostaria de complementar. É uma mudança de cultura. Sem dúvida. Né? A gente tem o desafio da infraestrutura. A ponte, uma ponte, 2 pontes, 3 pontes, é uma infraestrutura. Mas nós, estando consciente dos limites e dos problemas que os nossos modelos causam, a matemática não fecha. Continuar desenvolvendo a cidade numa perspectiva privada, um automóvel para cada pessoa, a conta não fecha, não tem espaço para dar essa resposta. Então, a mudança de modelo de mobilidade, que é o recorte que a gente está fazendo aqui, ela está diretamente ligada ao nosso modo de viver. Né? Então, é onde eu vou comprar o meu apartamento, é onde eu vou trabalhar e como que eu vou me deslocar. E tudo isso é uma escolha. Só que a escolha ela também tem que vir pressuposta da infraestrutura. Né? Então, se eu tenho um transporte coletivo acessível, tem que ter talvez até, se é intenção resolver, é questão até de ter um subsídio. Né, para que esse transporte seja acessível e que eu realmente consiga utilizar esse transporte coletivo no horário que eu preciso, com segurança, que tem um custo viável. Né? E eu conseguir, na minha gestão cotidiana, organizar onde eu posso ir a pé, porque a prioridade é sempre andar a pé. E quando eu não consigo andar a pé, que eu tenho o transporte coletivo e o automóvel, na escala das prioridades, aí lá, se a gente for olhar as nossas referências da cidade da Europa, o automóvel ele é para o uso exclusivo de um lazer, de um lugar mais distante, onde eu não consigo acessar com outros modais. Né? Então, tem também um desafio aí para a população, para a comunidade. Né? E é algo que não pode ser, vamos usar um termo aqui, goela abaixo, né? São Paulo recentemente tentou lá, né? Com o ex-prefeito lá, fazer várias ciclovias, mas ciclovias que passavam por cima da calçada, sem né? árvores. Houve uma boa intenção, mas erro de planejamento. Ali era boa intenção e erro de execução e de comunicação. A comunicação foi muito ruim daquele processo, foi uma pena que eles não conseguiram levar aquilo adiante. Mas eu queria chamar a atenção porque você falou sobre andar a pé. A gente escolhe o modal que você vai usar na cidade dependendo da qualidade daquela coisa. Nós temos uma dificuldade enorme no Brasil com calçada. As calçadas são horríveis. Se você olhar aqui em Florianópolis, quando começamos a entrar nesse mundo do mundo X, a Rua Bocaiúva, nós estamos ali numa pizzaria na Rua Bocaiúva, eu olhei para o lado de fora e falei assim, mas qual é a largura dessa calçada aqui da Rua Bocaiúva? Isso é uma rua de alto tráfego de gente. Exato. 90 centímetros, é um negócio assim, um horror. E não é 90 centímetros livre, não é 90 centímetros com um poste a cada 5 metros ou um latão de lixo de um dos restaurantes, aquela coisa toda. Aquilo é impossível de andar. Então, todo mundo que mora no entorno da Bocaiúva só vai andar de carro. Você decide andar a pé, se o caminho for confortável, você vai a pé. Mas aqui nós temos, toda a calçada é cheia de buraco. Tem aquela pedrinha portuguesa que para as mulheres é quase que criminosa, né? Porque fica preso o salto ali, quebra Sem o pé. falar em deficientes físicos, deficientes visuais, carrinho de bebê, idosos. Isso. Então, eu acho que essa história de primeiro o pedestre, depois bicicleta, depois o carro, transporte coletivo e por último o carro particular, tem que ser feito pensando em qualidade para tudo. Qualidade na calçada. Calçada é um negócio que faz uma diferença fundamental. Você citou Bogotá, o ex-prefeito de Bogotá, que fez a revolução lá, o Penarrosa. Tem uma frase dele que ficou famosa. O efeito aconteceu em Bogotá e em Medellín, né? Mas o Penarrosa de Bogotá, que atualmente é o prefeito de novo, ele falou essa frase, todo mundo repete, né? Que a cidade inteligente é aquela cidade, não é onde o pobre tem carro, é onde o rico anda de ônibus.
E foi o que ele fez em Bogotá, né? O sistema, ele metrô. fez, aliás, espelhando muito em Curitiba, na experiência do Jaime Lerner em Curitiba. Legal. E com um resultado altamente positivo. Eu queria só resgatar a questão da segurança. A gente também tem, no modelo que nós temos hoje, a gente entende a segurança numa lógica de vigilância, né? Da câmera que te organiza, que te vigia e que monitora, né? E quando você tem uma ferramenta que te monitora, ela diminui a tua responsabilidade. Porque você está sendo monitorado, você terceiriza a sua sensação de segurança. Mas o andar a pé, e quanto mais pessoas andando a pé, e quanto mais espaço público ocupado com diversidade de pessoas, a gente tem segurança naturalmente. Sim. Através dos grupos. Dos grupos, os olhos para a rua, né? Então, isso também está ligado à infraestrutura de uma boa calçada ou de um bom espaço público, mas também do uso do solo, as fachadas ativas. Eu vou dar um exemplo. No discurso da insegurança, a tendência é construir muros. Mas quanto mais muros, mais calçadas vazias. Então tem aí um desafio no desenho da cidade também para a gente conseguir avançar nisso. Ok, a gente vai dar uma breve parada, a gente vai continuar com esse papo aqui. No próximo bloco, inclusive, com uma reportagem, né? Nossa repórter foi lá até o Passeio Pedra Branca também, que é um dos exemplos, né? Gostaria de abordar com vocês também a questão dos patinetes, bicicletas, através de aplicativos, né? Mas esse é um assunto para o próximo bloco. Voltamos já com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando o tema cidades inteligentes e como elas contribuem aí para melhorar então a vida dos cidadãos aí pelo mundo e principalmente aqui em Santa Catarina. A gente recebe para falar desse assunto o professor Eduardo Moreira da Costa e a professora Daniela Sarmento. No bloco anterior eu acabei falando ali da questão dos patinetes, da questão das bicicletas, que agora, principalmente aqui em Florianópolis, né, Parque de Coqueiros, na beira-mar de São José, a gente encontra diversos desses equipamentos. Não é da prefeitura, não é do governo, são empresas parceiras, mas você precisa do seu smartphone, ir lá, desbloquear o aparelho e acaba sendo uma mobilidade. Como vocês enxergam esse modal? Olha, as patinetes em particular estão sofrendo muita crítica da sociedade porque eles andam principalmente em cima da calçada em velocidade alta e representa um risco, né? Então, toda tecnologia nova que aparece, no caso um instrumento de mobilidade muito positivo, pode ser muito positivo e pode ser negativo. Tem que haver algum tipo de regulação. Agora, a regulação maior que a gente tem que ter hoje é em cima do automóvel, porque nós estamos numa situação a nível mundial, não é só o Brasil é um dos piores, mas a nível mundial, o assassinato de pessoas por causa do trânsito, é um negócio simplesmente impressionante. O último dado que eu vi, que é um negócio que impressiona, 1.350.000 pessoas morrem por ano em acidentes de automóvel. 1.350.000, você imagina o custo que isso tem para as pessoas, custo emocional, etc. E custo mesmo, porque para o 1.350.000 que morrem, tem 50 milhões de mutilados de uma forma ou de outra. Que é um custo para todo mundo, para a sociedade como um todo. Então, o grande ofensor mesmo de mobilidade é o automóvel dentro da cidade. E se você fala em limitar a velocidade, coisa que já foi tentada em São Paulo, todo mundo é contra, em princípio, porque a cidade já está parada, agora ainda vão querer fazer a gente andar a 60 km por hora. Pois é, isso faria uma diferença enorme em termos do número de mortes. Nós estamos matando no Brasil 45.000 pessoas por ano de acidente de trânsito. Que é um absurdo, isso tinha que ser notícia todo dia. Entrando para o tema do programa Cidades Inteligentes, quanto mais o incentivo da redução do número de veículos, automaticamente esse número tende a cair, né? Certamente, é o que nós estamos todos empenhados, né? O problema, mas como a professora lembrou, tem que haver uma mudança de cultura, né? Se todo mundo... E se os outros modais são ruins, a utilização é muito ruim ou cara... Ou não regulados. Não vai funcionar. Então... Bem-vindas as patinetes, as bicicletas elétricas ou normais. Tem que haver apenas uma regulação. Se a gente tiver que regular a rua para isso,
Quer dizer, Nova York pegou a rua mais importante da cidade, a única avenida diagonal que existe em Manhattan, que é a Avenida Broadway. Eles resolveram aumentar a calçada, criar ciclovia e passagem de veículos motorizados na ciclovia e a faixa de carro foi diminuída. Por quê? Porque aquilo é um espaço público que está sendo utilizado da melhor forma para o público. No caso da Broadway, eles mediram isso, inclusive, tinha 4 vezes mais gente circulando pela Broadway a pé do que de carro. Então a secretária, uma mulher, inclusive, que tem que ter coragem para mexer com esse negócio de carro, né? Ela falou assim, mas se tem 4 vezes mais gente andando a pé, o espaço público tem que ser usado 4 vezes mais para pedestre do que para carro. E resolveram. O Bloomberg, na época, implementou e é um sucesso enorme. Todo mundo vai a Nova York hoje, fica encantado com a Broadway, mas mesmo os comerciantes na época eram contra. Então, e aí aqui entra a tecnologia, né? Isso. Nós conseguimos hoje ter os números. Então, nós desenhamos ao longo do século XX, estimando, né, com estimativas, criando modelos. Agora, no século XXI, nós temos os dados reais, em tempo real, e o que fazemos com isso? Tomamos decisões. Exato. E aí são nesses dados reais que a tecnologia nos traz que nós conseguimos, então, mudar o desenho da cidade. E é nesse desenho que a gente muda esse modelo e começa a refletir sobre a nossa forma de viver, inclusive, né? Então, por que eu tenho que ter essa velocidade? Por que eu não posso ir a pé? Por que eu não posso tomar uma decisão diferente? Então, os números e as ferramentas tecnológicas, elas vêm hoje para nos ajudar a planejar a cidade com mais assertividade. Exato. Né? Tem que utilizar a informação a favor. Exatamente. Trazer informação para justificar uma mudança, e quando essa mudança acontece, ela tem que ser efetiva. O cidadão precisa perceber que aquilo que ele imaginava e a mudança que veio, ele conseguiu se adaptar bem e aquilo fez sentido, né? Então, é através da experiência do usuário, da cidade, levantar esses números, saber essas informações o mais próximo da realidade possível, e isso muda o modelo de gestão de cidade, o modelo de planejamento e tudo mais. Então, a gente precisa, acho que a cidade inteligente, ela vem nesse sentido também, né? A inteligência de dados, você trabalhar em cima de números reais que estão acontecendo na cidade é muito importante, mas é preciso que haja uma conscientização. Os dados corretos ajudam as pessoas a tomar consciência disso, né? Então, eu estava num evento agora segunda-feira, né? E agora há pouco tempo, e o secretário de Mobilidade de Floripa, o Michel Mitman, que é um cara completamente engajado nesse mundo aí das cidades humanas inteligentes, nós tínhamos lá umas 100 pessoas no evento e ele apontou assim na primeira fila e falou assim, olha, aqui nós temos na primeira fila aqui 13 pessoas. Em Florianópolis, a média de uso de carro é 1,3 pessoas por carro. Ou seja, quase todo mundo anda sozinho no carro. Então ele falou, se vocês 13 aqui da primeira fila vieram de carro, nós precisamos de 10 carros para trazer a primeira fila para essa sala aqui. Era um auditório grande lá no Centro de Diretores Logistas. Ele falou assim, olha, só esses 10 aqui, esses 10 carros, não cabem nessa sala. Quer dizer, quando você olha isso na perspectiva do que é o mundo real, quer dizer, se 10 automóveis tem que levar a primeira fileira para estacionar ali, é claro que esse troço não funciona, isso não é o modelo, está errado, né? Então, nós não estamos funcionando. Então, os dados são muito importantes e a conscientização em cima de dados corretos que vai promover a mudança. Mas no mesmo evento, tinha uma outra autoridade lá que eu não vou nominar, que estava propondo a criação de bolsões de estacionamento no centro de Florianópolis. Falei, gente, bolsão de estacionamento, nós precisamos taxar os estacionamentos atuais para ninguém ir para lá. Mas, professor, você falou na resposta anterior a questão de coragem, né? Você estava testando aquele exemplo ali, né? A gente vive uma era aí de redes sociais, de pressão popular e tudo mais. Talvez a gente não tenha avançado tanto como deveria por medo dos gestores, né, porque de 4 em 4 anos tem eleição, né, de tomar uma decisão, uma atitude impopular que de repente beneficia a maioria, mas que vá contra a vontade dessa maioria? Impopular eu não sei, porque a população mais jovem, a minha geração, o sonho de todo mundo era ter carro.
A população mais jovem já não tem essa mesma preocupação, eles têm muito mais prazer em compartilhar coisas do que em ter coisas. Querem mais viajar, né? Eles querem viajar, alugar carro lá na outra ponta, se for o caso, mas eles não têm essa fixação. Os meus alunos da universidade, eu perguntei isso lá recentemente, quantos de vocês têm carteira de motorista? Metade da turma tem carteira de motorista, a outra metade nem ao menos tirou a carteira de motorista, ou seja, não é porque eles não têm dinheiro para ter carro, é porque não interessa. Não está na prioridade do sujeito isso daí. Então, mesmo do ponto de vista da popularidade, eu acho que falta muito mais informação. Não é isso que a população quer. Lá em São Paulo criaram mais uma faixa na marginal do Tietê para melhorar o trânsito de veículos, naturalmente, uma coisa importantíssima e tal. O resultado concreto é que piorou. Porque quando você cria uma faixa nova, mais gente começa a andar de carro porque deu uma melhorada. E aí, em seguida, entope tudo outra vez. Se 10 carros têm que levar a primeira fileira de um auditório para algum lugar, esse negócio não vai funcionar. É claramente, haja bolsão de estacionamento, que foi a ideia mais infeliz do evento que eu mencionei. Então, dados de qualidade corretos, que a tecnologia ajuda muito para isso, e conscientização da população são as receitas. Eu diria até que a decisão do gestor, ela está muito ligada à conscientização da sociedade. Claro. E essa parte, e aí como é que a sociedade toma consciência disso? Aí está uma outra pergunta também, né? Porque são mudanças abstratas muitas vezes. Como é que eu vou convencer a mudança de um modelo se sempre fiz assim e agora você vai, a partir de agora, não fazer mais assim? Então, tem um desafio, com certeza, na questão da comunicação, mas eu acho que tem também um desafio nas metodologias e nas provocações, na questão da participação social. Exato. Porque a cidade, ela impacta a vida de todos. Então, um gestor que tenha esse receio, se ele conseguir ter uma boa ferramenta de gestão de participação ativa, de fazer essa gestão compartilhada, ele vai ter opinião pública sendo formada junto com a decisão dele. Eu acho que tem uma questão de gestão que passa por esse viés também. Os nossos modelos de participação, elas são muito restritas. E nos espaços de participação, a gente tem uma grande oportunidade de informar a sociedade, de convencer, de abrir o diálogo e fazer esse debate acontecer de forma democrática. Né? Aí, quando a mudança chega, as pessoas já discutiram sobre aquilo. Bacana. Então, ela acaba ficando mais acessível. Né? A gente está falando alguns exemplos, o que pode ser melhorado, o que a gente pode implementar, mas a nossa repórter Leneza Kras, vocês são daqui, conhecem, apesar de ser de Blumenau, conhece ali a cidade de Pedra Branca, né? Sim. Uma cidade que foi planejada, né, mais sustentável, reconhecida inclusive internacionalmente, e a gente vai lá mostrar um pouco desses exemplos e vamos acompanhar então agora a reportagem de Leneza Kras. Na Grande Florianópolis, em Palhoça, há um exemplo de bairro-cidade organizado como uma cidade inteligente. Ela oferece um ambiente de inovação e tecnologia com tudo o que se necessita para viver, onde é possível se locomover a pé ou de bicicleta. Com a sustentabilidade como inspiração, a cidade criativa Pedra Branca teve sua história iniciada no final da década de 90. O projeto, com conceito inovador, é pioneiro no Brasil e na América Latina. O processo de criação envolveu inúmeros escritórios de arquitetura e urbanismo e consultores nacionais e internacionais. A arquiteta e urbanista Silvia Lenzi participou da concepção do projeto e fala do diferencial que ele apresenta. O diferencial parece que não é novidade, mas realmente na época isso foi um diferencial, foi a questão do projeto de uma cidade aberta. Na época tinham vários projetos de qualidade acontecendo no Brasil, mas quase todos eles concebidos como condomínio fechado. E aqui é uma cidade aberta para quem quiser vir aqui. Aqui, até a estrada é compartilhada e a prioridade é o pedestre. Os bancos ao ar livre possuem conforto térmico e as marquises pelo caminho são mais amplas para proteger da chuva. Foi este ambiente que o gerente comercial Mário Dias escolheu para morar, trabalhar e ter seus momentos de lazer com a família. Estou conciliando o trabalho com a moradia, né?
Então está sendo ótimo com as crianças também, melhor ainda. Tem as praças, né? Tem os locais de lazer e também as comodidades, farmácia perto, restaurante. O bairro Cidade é reconhecido como um novo marco em projetos urbanos. Um dos prédios, o Atrium, recebeu inclusive o selo internacional de sustentabilidade na área da construção civil. Neste local inovador está a unidade desta empresa de coworking. Desde o momento que foi pensada e construída essa cidade, por ser uma cidade colaborativa, compartilhada, onde as pessoas interagem, o Impact Hub também é um espaço colaborativo, compartilhado, para empreendedores interagirem e construírem seus negócios, né? A cidade aqui, Pedra Branca, ela foi construída para as pessoas morarem e trabalharem aqui. Então nada mais justo do que instalar o Impact Hub para estar recebendo esses empreendedores, né? A cidade criativa, que possui 250 hectares, já abriga 12 mil moradores, 6 mil estudantes e aproximadamente 8 mil pessoas atuando nas empresas de vários segmentos instaladas no local. Essa centralidade aqui da Pedra Branca, ela é baseada em princípios de cidades até bem antigas, que é o que a gente fala que é a cidade ao alcance de uma caminhada. Então, por trás de tudo que está aqui, existe esse conceito embutido de você poder se deslocar a pé para fazer a tua compra cotidiana, para ir no trabalho, para o lazer. Então, é a cidade ao alcance de uma caminhada. E nesses conceitos que vêm sendo, que estão tão em voga, de cidade criadora, cidade inovadora, cidade inteligente, que elas realmente fazem sentido se elas forem voltadas para as pessoas. A cidade voltada só para a tecnologia em si, sem estar preocupado com a qualidade do cidadão, acho que perde um pouco o sentido. Muito bacana essa iniciativa, apesar de ser da iniciativa privada, né? É uma convivência de todos, aberto ali ao público, tem universidade do lado, comércio e tudo mais, né? Como vocês enxergam essas iniciativas? Eu acho que é um exemplo muito interessante, porque ele parte de um desenho, uma proposta de desenho, né? E quando esse desenho ele acontece de forma programada e de forma articulada, você tem mais, de certa forma, um pouco mais de controle sobre os resultados, né? Isso, por um lado, é bom porque você consegue fazer um bom planejamento, mas também não elimina os riscos de ter ou não ter apropriação, enfim, todo o desenho está sujeito a uma adaptação, né? Mas ao mesmo, seguindo à luz do exemplo da Pedra Branca, que é um espaço novo, um espaço da cidade construído a partir de um vazio, né? Então tem todo um desafio de apropriação. Quem são as pessoas que chegam? Essas relações acontecem a partir de um novo espaço. Então a pergunta que a gente faz é: a qualidade que a gente consegue a partir de um desenho que parte de um vazio, como que a gente conseguiria aplicar isso numa cidade que já está construída? Né? Porque os conceitos que a gente vê aplicado na Pedra Branca é de uma cidade humanizada, com vários recursos, com várias alternativas de espaço público, uma diversidade de espaços, né? Em várias escalas, para várias funcionalidades. Mas a cidade que já está construída também tem essa dinâmica. Só que ela acaba sendo construída de uma forma desordenada a partir do proprietário de um determinado lote. Né? Porque a gente tem um plano diretor, a cidade tem uma regra. Que deveria ser seguida. Que deveria ser seguida, e ela é seguida, só que a gente acaba tendo o resultado do desenho de várias pessoas. Lá na Pedra Branca a gente tem um empreendimento com um olhar e com uma equipe técnica fazendo a gestão daquele desenho, né? Então a gente vê um resultado com um primor, né, de acabamento, de fluxos, de uma qualidade espacial muito boa. Falta um pouquinho pensar no próximo também, né, professor? A Pedra Branca é um sucesso fantástico, né? Um grande empreendimento. Eles seguiram a linha do Goethe, que é um dinamarquês, um arquiteto dinamarquês, que é um dos papas desse mundo aí das cidades humanas inteligentes. Mas tem uma das coisas que eu acho mais interessantes da teoria do Goethe, que eles aplicaram lá, é que você tem os prédios no centro, na região central do bairro, são prédios mais altos, e à medida que a cidade vai se afastando do centro e vai se integrando à natureza,
aquela materialidade toda dá espaço para a natureza, que é um negócio muito bem bolado, faz parte da teoria do Goethe e eles implementaram lá, realmente é muito interessante. Em Florianópolis, apesar da gente ter alguns espaços vazios ainda, é mais importante no momento a gente cuidar da cidade que existe. Tem um arquiteto lá que foi o presidente do Rio Patrimônio da Humanidade, o Aston Fajardo, que ele diz o seguinte, a frase dele que eu repito em vários lugares, né, que ele diz: a melhor cidade que existe é a cidade que já existe. Então nós temos que ver o que a gente faz com esta cidade, com esse centro da cidade. Florianópolis tem um centro da cidade que poderia ser um lugar belíssimo. Nós começamos algumas intervenções lá que já são muito positivas, mas precisa ter moradia. É aquilo que a gente estava conversando. Enquanto não tiver moradia mesmo, muita gente morando no centro e gente circulando a pé no centro, em calçadões bem sinalizados, iluminados, etc. Inclusive não é questão fora do horário comercial, né? Para que eles circulem à noite. Passa a ser um lugar agradável. Agora, para as áreas novas, a gente pode usar as áreas ainda não utilizadas, a gente pode usar o conceito Pedra Branca, seria aplicável em Florianópolis também, inclusive na área do aeroporto. Nós temos um aeroporto novo sendo inaugurado daqui a pouco tempo e a gente é uma oportunidade para o sul da ilha, assim, uma coisa fantástica. O sul da ilha é muito mais interessante para a cidade do ponto de vista da narrativa. Ele tem história, tem traços culturais, tem Saint-Exupéry, tem coisas ali fantásticas, o roteiro gastronômico da ostra. Aquilo pode virar uma coisa fantástica para a cidade. E a área que está desocupada ainda pode ser planejada de acordo com esse conceito de moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. E o outro conceito que você trouxe muito bem, que é aquele conceito de ouvir as pessoas. Quais são as reais necessidades, desejos e interesses dos moradores e frequentadores. Não só os moradores, mas os moradores e frequentadores. Professor, a gente já continua com esse papo, professora também. A gente vai dar a última parada do programa Santa Inovação e a gente já volta então aí com o terceiro e último bloco do programa para continuar falando sobre cidades inteligentes. Voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Santa Inovação, hoje abordando o tema Cidades Inteligentes. Recebemos aqui no estúdio o professor Eduardo Moreira da Costa e a professora Daniela Sarmento, que veio lá de Blumenau exclusivamente aqui para falar com a gente a respeito deste tema. No bloco anterior, o professor falou a respeito da questão do sul da ilha, aqui na capital catarinense, e você gostaria de complementar essa oportunidade aí, né? Não, a questão do novo desenho e da oportunidade dos espaços serem ocupados, numa região como o sul da ilha, nós temos os moradores originais, né? Essas histórias, a peculiaridade daquele lugar faz parte do tempo de ocupação que aquele lugar já tem, né? Então, a gente sempre um desafio quando a gente chega com um desenho novo, que é evitar a questão da gentrificação. O que significa isso? Os novos moradores ocupando o espaço dos antigos moradores e acaba que essas pessoas vão ficando... Existe o risco dessas pessoas irem morar em outro lugar e o desenho se transforma tanto para receber essas novas pessoas que ele deixa de ser o que era, né? Então, essa oportunidade de ocupação ao sul da ilha, e pelo que o professor disse, né, as histórias que tem para ser contadas, os interesses que existem ali, essa paisagem original, o grande desafio é como a gente ocupa esse novo espaço, considerando essas peculiaridades que estão lá, historicamente construídas, e que a gente consiga, inclusive, ter o equilíbrio também com a questão ambiental. Então, são vários desafios para que a gente não deixe de ser o que é, né? E aí eu queria resgatar a questão da cidade construída. Agora vamos vir aqui para o centro de Florianópolis, né? Nós temos um movimento, o Paulo Mendes da Rocha, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a cidade está construída, nós precisamos reinventar os sistemas
né? Como que a gente ressignifica os espaços que já estão construídos e, no caso do sul da ilha, como que nós respeitamos aquilo que não foi construído ainda, né? Então, tem um grande desafio, porque o resultado disso tudo é a paisagem. E a paisagem é aquilo que a gente consegue compreender da cidade. Se aquela paisagem é acolhedora, interessante, original, eu vou ter uma interação com ela. E se eu tenho uma relação com essa paisagem, onde eu encontro pessoas diferentes e que eu consigo ser surpreendido, quanto mais diversidade eu tiver, mais interessante será essa paisagem. E mais interessante será estar nesse lugar, né? Então existe aí um desafio para o desenho dessa nova cidade e da cidade que precisa se ressignificar também. Legal. No bloco anterior, a professora falou a respeito da questão de utilizar as informações a favor de planejamento, de fazer as ideias corretas, mas a gente não falou como que as pessoas podem participar. Às vezes a pessoa não sabe como dar a opinião, como sugerir, acaba indo para o meio comum, que é a rede social e tudo mais, né? A nossa produção levantou aqui um aplicativo chamado Participact Brasil, que ele, inclusive, funciona em várias cidades do mundo, né? A pessoa pode ir lá e falar sobre um buraco de calçada, por exemplo, né? E existem outros aplicativos desse tipo também, né? Como essa tecnologia contribui, então, para que essa informação chegue da maneira correta, no ponto exato onde precisa ser aplicado ali esse planejamento, né? E que os gestores possam trabalhar. Os aplicativos são extremamente úteis, estão funcionando no mundo inteiro, né? Mas o desafio mesmo é o que acontece na prefeitura, porque você tem um monte de gente dizendo que tem um buraco na rua tal e a prefeitura não tem condições de atender aquilo ou não atende no tempo que o sujeito espera que seja atendido, né? Acaba sendo um tiro no pé, né? A prefeitura tem que dar resposta. Você abrir a possibilidade do cidadão se manifestar tem que ser para valer. Tem que ter um sistema de resposta montado e não é trivial. O sistema de resposta para uma demanda grande da sociedade não é uma coisa trivial e fazendo a cidade mais descentralizada, as coisas ficam muito mais fáceis, né, de solução. Porque pelo menos assim, vamos supor que aconteceu lá, tem um buraco em Ribeirão da Ilha que tem uma região, uma subprefeitura de Ribeirão da Ilha que vai resolver esse assunto. Porque se isso cai num grande caixa de entrada da prefeitura no centro de Florianópolis, não vai acontecer. A tecnologia acaba, nem frustra todo mundo, né? O número de usuários é muito comum nesses aplicativos, o número de usuários inicialmente é muito grande, depois cai porque não tem resposta, não adianta. Então o desafio para os governantes fica ainda maior. É ótimo saber o que a população está interessada, quais são os principais problemas, mas tem que ter resposta. A gente deu alguns exemplos aqui de tecnologia contribuindo para essa questão das cidades inteligentes, né? A gente abriu o programa com a professora falando da questão da sincronização de semáforos, né? Já passamos pela questão de aplicativos, modais e tudo mais, né? Que outros exemplos que a gente vê, tanto lá em Bogotá, Medellín, Paris, que o professor falou, que a gente pode copiar e trazer para cá a curto prazo? Existe algo assim que é exemplo no mundo que a gente ainda não utiliza aqui por falta de investimento ou por falta de iniciativa e que a gente já poderia ter adotado? Olha, deixa eu dar um chute inicial aqui. O assunto de os dados, a cidade ela é muito rica em dados, né? Então você tratar os dados da cidade para extrair informação, a partir dos dados extrair informação, a partir da informação extrair conhecimento e tomar decisão a partir daquele conhecimento gerado, é uma coisa fantástica, está sendo usada em todo lugar e todos os lugares mais desenvolvidos é muito importante. Mas, de novo, agir sobre isso não é trivial, é isso que é importante muito mais ver. Complexo. Você tem um volume de informações enorme na cidade que pode ser usado para um monte de coisas. Porque vamos pegar um dado assim concreto, né? Você tem um surto de dengue na cidade. É só você monitorar os dados dos postos de saúde, aonde que está acontecendo, que a prefeitura pode rapidamente saber, através de coleta de dados, tratamento dos dados e transformação em conhecimento, aonde está o foco de dengue. Não precisa borrifar a cidade inteira. Né? Só nesse exemplo do senhor, inclusive, teve um ano, se não me engano, uns 4, 5 anos atrás, que foi criado um aplicativo onde era denunciado um vizinho que deixou uma piscina lá descoberta, um terreno.
era denunciado e chegava esse dado. Mas e aí como agir, né? Pular lá? Aí é que vem o problema. Mas esses exemplos, o tratamento de dados eu acho que é do ponto de vista da cidade inteligente, é muito mais importante do que aquilo que é visível hoje em termos de Smart City, que é câmaras, etc. e tal. Inclusive os rankings todos são muito... A gente tem que tomar cuidado com os rankings de cidade, porque eles são tão focados em tecnologia que, por exemplo, o ranking de... não importa que a origem desse ranking, mas um desses rankings brasileiros colocou São Paulo como a cidade de melhor mobilidade do Brasil. Um repórter me perguntou, o senhor viu o ranking lá da empresa tal? São Paulo é a cidade com a melhor mobilidade do Brasil. Eu falei assim, olha, eu não vi o estudo no total não, mas eu já sei que não me interessa, porque qualquer ranking que tenha São Paulo com a melhor mobilidade do Brasil, o cara simplesmente não entendeu o que está acontecendo. E, entre outras coisas, eu fui ver depois de estudar o assunto, nesse ranking tinha lá o número de veículos por habitante, era uma das características que pesava favoravelmente no ranking. Eu falei, bom, então... Está tudo errado, né? Quer dizer, São Paulo, Nova York, por exemplo, e Londres, que tem um baixo número de veículos por habitante, devem ser cidades horríveis, né? Porque... Então, eu acho que essa história, dados são, tratamento correto dos dados são coisas muito mais ricas e muito mais importantes quando transformados em conhecimento do que a Câmara. A Câmara virou uma espécie de símbolo de cidade inteligente e a Câmara... ajuda, mas pouco. Eu acho que, seguindo o raciocínio do professor, eu acho que ainda, além da integração dos dados e a interpretação desses dados, eu acho que a gente tem um hiato, né, entre a informação e o planejamento urbano. Eu acho que a gente tem um modelo analógico de fazer planejamento urbano, e as nossas ferramentas estão nos trazendo dados e nós não estamos sabendo fazer a interpretação disso e a integração. Então, acho que tem ainda um caminho longo para a gente mudar o modelo, da forma como fazer o planejamento urbano ser aplicado e um desafio também na questão da comunicação. Porque essa mudança de modelo mental, ela tem que acontecer em todos os níveis. Eu acho que isso nós não temos ainda. Mas quando a professora fala envolve mídia, envolve todos os... Em várias dimensões, não é só a informação. A informação ela chega, mas eu posso não processar, porque eu não compreendi. Mas é na questão da tecnologia social mesmo, de comunicação. É novos arranjos de participação, são novos eventos, é problematizar de formas mais lúdicas. Falar mais sobre o assunto. Reaprender a usar a cidade a partir dessa lógica digital. Né? E essa lógica digital, ela só faz sentido se ela resolver a minha vida cotidiana. Senão ela pode virar uma manipulação. Né? Então existe um risco por trás dessa narrativa da tecnologia e da inovação, porque eu posso manipular dados. Se só eu tenho acesso a essa informação, eu posso dizer o que eu quiser. Aí eu crio meus rankings conforme a minha necessidade. Né? Então eu acho que tem aí um desafio da transparência, de ter uma governança mais horizontalizada. Né? Então tem aí um desafio para a gestão pública, rever os seus métodos de planejamento, de comunicação e tudo mais. Professora, lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, um pouco que eu dei uma olhada no site, se fala muito lá na questão do social, né, de urbanização social e atender essas populações mais carentes. Parece que quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de um público mais elitizado, né? A gente vê esses exemplos construídos do zero, né? Como, por exemplo, agora em Dubai, para a Copa de 2022, 45 bilhões de dólares para construir uma cidade no deserto, do zero. Cidade que vai ter táxi subaquático, metrô e tudo mais. Então a gente pensa nessas cifras e nessas obras, né, monstruosas e tudo mais, a gente pensa elite, né? Como que a gente pode democratizar esses espaços, né, trazendo não só para esses espaços como Dubai, Pedra Branca, Primavera Garden Center e tudo mais, mas também trazer para as cidades já existentes para que a pessoa simples também se sinta inserida em todo esse processo? Eu acho que a gente precisa desindustrializar o nosso pensamento, mudar um pouco o pensamento em termos de automóvel, as coisas que são importantes para o carro dentro da cidade, aquela coisa toda, e pensar num ambiente novo em que as populações carentes de uma cidade como Florianópolis, por exemplo, eles querem coisas parecidas com o que os outros querem.
E não adianta, quer viver bem, né? Todo mundo quer viver bem, quer ter acesso à tecnologia e tal. Mas, por exemplo, lá no Rio, o Eduardo Paes era prefeito, levou a Rocinha, que é uma das maiores favelas do Brasil, né? Levou lá o plano de um teleférico, como tinha sido feito em Medellín, um teleférico para subir a Rocinha, para acertar os detalhes finais do projeto. E quando ele chegou lá, a população, as várias associações de moradores disseram que eles não queriam teleférico. Nós não precisamos de teleférico. Aí ficou todo mundo da prefeitura com aquela cara de mas como assim vocês não querem um teleférico? Não, nós queremos um monte de coisa aqui. Aí quais que são? Queremos acesso à internet, uma quadra de esportes sofisticada, escola de qualidade, depois que isso tudo, esgoto, que é importantíssimo. E aí, quando tudo isso estiver pronto, a gente quer, porque no momento o problema de mobilidade nós não temos, não. A gente sobe a Rocinha com aquele mototáxi, funciona muito bem, dá emprego para um monte de gente e tal. Então, você resolver o problema das comunidades sem ouvi-las, obviamente não funciona, né? Então eu acho que existe uma oportunidade enorme de trabalhar junto com essas comunidades, principalmente a partir das crianças, né? E eu espero que a gente consiga fazer isso aqui em Florianópolis com a Tapera, por exemplo, que é uma comunidade carente aqui da cidade e que, de repente, com essa estrutura que está sendo montada lá agora, de um aeroporto internacional, etc., uma oportunidade enorme para que não vire só soluções voltadas para a população mais bem servida, que seja uma oportunidade para a Tapera também, né? A partir das crianças tem um monte de coisa para ser feita. E, inclusive, ali tem um Avaí, o pessoal aqui, a gente não pode falar em clube aqui, porque tem um lado e tem o outro, mas ali você tem o Avaí, que pode ser um agente de mudança muito grande daquela população, para que a gente possa transformar a comunidade num lugar mais humano, inteligente e sustentável. Sim. E tem um dado interessante, que a condição dessas pessoas na cidade como elas estão hoje é por falta de acesso. Sim. Não é? A gente tem uma disputa nesse território colocado. Não é? E quando a gente fala de um território inteligente, de uma cidade inteligente, a gente tem que partir do pressuposto que todos nós somos inteligentes e temos experiências para compartilhar. Então eu diria que integrando todas as classes e todos os territórios, a gente tem muito a aprender com eles, inclusive. Né? E essa questão da escuta é fundamental, que a gente consiga trazer soluções que seja resultado da escuta com a maior diversidade possível, né? Porque tem uma questão do espaço de fala, do espaço da opinião, da necessidade. E hoje a questão da tecnologia, todos querem o conforto da tecnologia, da mesma forma que todos querem ter uma habitação e todos querem ter o uso da cidade, né? Então o Conselho de Arquitetura busca fazer esse debate, né? Porque hoje 85% da população brasileira não é acessado por um arquiteto e um engenheiro. Nós temos um índice altíssimo da cidade que é autogerida, autoconstruída. Né? As áreas de ocupação irregular, elas não são ocupadas só pela família de baixa renda. Sim. Tem muita ocupação irregular de alta renda. Tivemos 2 exemplos agora no Rio de Janeiro recentes, né, de habitações que desabaram, né, inclusive vitimando pessoas. Sim, né? Prédios no centro da cidade. Então esse é um problema que perpassa a classe social. Então a responsabilidade técnica, a possibilidade de participar para trazer soluções viáveis e que integrem, né? Eu acho que não há sentido num processo de inovação se deixar alguém para trás. Né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar entendendo a necessidade de todos, né? E entender o impacto disso tudo, o impacto das decisões, porque às vezes eu decidindo por a questão da habitação, se a gente for olhar, né? Qual é o impacto da habitação social, por exemplo, na questão do saneamento, saúde pública? Então tem uma questão de recurso aí que precisa ser dividido também. Tá certo. Aproveitando o gancho ali que ela falou de participação, você que está nos assistindo aqui na TV Al, pode também participar do programa Santa Inovação, sugerindo uma pauta aqui para a gente, para a nossa produção. O endereço está aqui embaixo na tela, basta você mandar um e-mail para esse endereço e sugerir a sua pauta que vamos aí olhar com bastante carinho, tá certo? Professor, a gente está encerrando o programa, bem brevemente, que a gente está aí com o tempo reduzido. Suas considerações finais, professor. Eu queria só dizer que é importante a população tomar ciência desse mundo novo que está acontecendo e, em relação à tecnologia, a gente tem um cuidado de
pensar na tecnologia para o bem da cidade como um todo e não apenas para o automóvel. Certo. Nós temos uma espécie de modelo mental de que tudo que vier de tecnologia é para melhorar a vida do carro. Nós não queremos melhorar a vida do carro, nós queremos melhorar a vida das pessoas que estão dentro do carro e em outros lugares. Então, essa é uma preocupação grande, eu diria que esse é o principal assunto. É o que fica desse papo aqui, né, professor? Eu acho que é garantir a cidade acessível, né? Eu acho que cidade inteligente é aquela cidade que dá conta da sua função social e que atenda à necessidade de todos, né? Construído por todos. Então, se a gente conseguir construir as tecnologias com a participação de todos, a gente vai ter mais sucesso. Tá certo. Agradeço então a presença de Eduardo Moreira da Costa, professor, e a professora também, Daniela Sarmento, no assunto de hoje, cidades inteligentes. Em breve voltamos com o programa Santa Inovação.